E paz para um dia abençoado, uma semana perfeita, cheia de bênçãos, né? Hoje é segunda-feira, estou adiantando não, né? Colocando aqui os atrasados aqui dos capítulos de Provérbios e hoje aqui eu vou falar para vocês do capítulo 20 de Provérbios. Vamos lá. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Ou seja, quando se bebe, ele dá coragem, né? A bebida dá coragem de você fazer o que não faria se estivesse sóbrio. E acaba que a bebida domina a pessoa, né? Ela acaba deixando a pessoa num estado onde ela ela tem uma desculpa de não dominar os seus comportamentos e os seus atos, né? Então, cuidado com a bebida forte. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, se você é vencido pela bebida, falta-te sabedoria. Como o bramido do leão é o terror do rei, que lhe provoca a ira, o que lhe provoca a ira, peca contra a sua própria vida. Provocar a ira de Deus, provocar a ira do rei, provocar a ira da autoridade, né? Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Tem pessoas que se metem em rixas por vários motivos, mas, na minha opinião, a pior das rixas que o insensato pode se meter é aquela rixa sobre time de futebol. Coisa mais sem sentido, né? Coisa que deveria ser para o entretenimento. Então, não tem, assim, uma razão de ser, né? Não tem uma causa maior do que se meter. Então, mais insensato ainda, na minha opinião, tá? Que não, volto a dizer aqui pra vocês, minha opinião não é absoluta verdade, todos têm o direito de discordar dessa opinião, é só a minha opinião. Você pode ter sua opinião, por exemplo, para outras coisas. Cabe a nós respeitar a opinião de cada um, né? O preguiçoso, versículo 4, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Ele não trabalha porque tá frio, né? Então, quando chega no verão, ele não tem que colher. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Né? Um homem fiel, fidedigno, quem o achará? Ou seja, é uma matéria rara esse homem. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. O justo é feliz por quê? Porque o nome do pai, o filho do justo é feliz porque o nome do pai é lembrado, porque o pai deixa a herança, porque todos falam bem do pai dele, então ele acaba sendo um homem feliz, né? Só um minutinho, tá? Muitos proclamam, aí tá, o justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer, né? Só Deus que pode dizer se a gente está livre do pecado. E aí no 10 fala, 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Toda vez que você tem 2 pesos e 2 medidas, você está sendo injusto. O justo sempre é imparcial e igual para as duas partes. 2 pesos e 2 medidas é abominação ao Senhor, porque é pecado. Porque somente Ele é justo ao ponto de ser justo para os dois lados. Nós não temos essa habilidade, dessa justiça a esse ponto, tá? Por que você tirou esse negócio da minha garrafinha? Pera aí que eu vou colocar, só um minutinho que a mamãe tá gravando, tá? Vai. Porque tá tudo sujo. Isso mesmo, eu vou lavar, tá bom? Vai, mãe. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e é reto. Até a criança, você consegue ver malignidade na criança. Criança de 5, 6 anos, ela já tem atitudes que você fala, isso não é certo. Nossa, fulano é terrível. Gente, fulano tem um comportamento difícil, tem um temperamento difícil. Porque a criança, até certa idade, ela é muito inocente, mas tem crianças que já têm a malícia nelas, né? Já tem a malícia nelas. E aí a gente precisa olhar isso também, não é? Porque é criança que não tem essa malícia, né? A criança já sabe o que é certo, o que é errado. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro.
Não ames o sono, para que não te empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador. Mas indo-se embora, ele se gaba. Ou seja, quem está comprando sempre vai falar que não vale nada. Aqui está uma estratégia de negociação. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, ou seja, vai perder até a roupa se tornar um fiador. Toma cuidado, né? E por penhor aquele que se obriga por estrangeiros também. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Imagina sua boca cheia de areia. O quanto que isso vai incomodar você. Então, o pão ganho por fraude, ele não é um pão de bênção, né? A areia é uma coisa incompatível, a nossa mucosa com areia. Um grão de areia dentro do seu olho, que é uma parte de mucosa, já traria um enorme incômodo. Um fio de cabelo, um fio de qualquer coisa entre os seus dentes já causaria um incômodo terrível. Então, cuidado com esse pão, esse dinheiro ganhado por fraude, porque ele vai ser tão incômodo para sua vida como pedra de areia na boca. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o seu segredo. Quando vai falar os planos dos conselhos. Busque conselhos. Busque conselhos de várias pessoas, tá? Busque com um, busque com outro, busque com outro. Esses conselhos, eles vão te dar sabedoria, eles vão te abrir a sua mente. Eu me lembro até hoje de uma vez que nós estávamos lá, né, eu e meu irmão conversando sobre um loteamento, e aí, de repente, a gente foi conversar com uma amiga. Eu falei, aí vamos compartilhar com ela. Aí, compartilhamos com ela. Aí ela falou, por que alguém compraria nesse local por esse valor, se por menos do que isso ela compra num bairro mais localizado, melhor localizado? Aí acendeu a luz, não vai vender, né? Se a gente pedir esse valor, realmente não vai vender. E aí, ele fala, ele ainda vai aqui, ó. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa seu pai, quem fala demais, né? Então, tá aqui. Na minha vida, eu já percebi isso, né? Eu falava demais e eu vi que pessoas queriam se afastar de mim por conta de falar demais. Graças a Deus, graças ao ensinamento da palavra, eu aprendi, não falo mais nada, né? Então, a quem amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas, ou seja, quem desonra o pai e a mãe. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Eu tô rindo, gente, mas porque o Ravi, deixa eu contar pra vocês. Ele tá aqui ao meu lado, e ele contou que hoje ele teve um sonho de perseguição. É um sonho espiritual, porque eu desde criança tinha, meus filhos todos têm. A Duda, Radassa, o Ravi. É um sonho de batalha espiritual. E ele, no sonho, disse que alguém vinha, pegava o brinquedo dele, que é o preferido dele, e quebrava o brinquedo dele. E aí eu ensinei pra ele, ó, toda vez que esse sonho vier pra você, você vai dizer, tá amarrado em nome de Jesus. E vai sair, esse sonho vai sair de perto de você, porque você já tá entendendo. Ele tem 3 anos, tá, gente? Você já tá entendendo o que você tem que fazer. O quê? Eu tive um sonho. Quer contar pro pessoal o seu sonho? Não. Tá, agora eu tô gravando, deixa eu terminar. Deixa eu falar uma coisinha. Eu tive um sonho que alguém queimou o corpo do meu policial. Aí como eu saí da cama, me escondi embaixo do negócio, do lençol da cama. Aí depois, como ele me viu, eu dei mais um chute na frente e outro atrás. Tem que ter coragem, não tem? Aí, Então agora quando esse bicho aparecer, o que você vai falar pra ele no sonho? não, mãe. Aí ele nem começou a morrer. Ele nem caiu no chão. Mas como
Eu dei a sentada na bunda dele, ele caiu no chão, fazendo cabalota na escada. Tá. Aí como eu estava seguindo ele para colocar na lixeira, o lixo, o caminhão do lixo veio e levou ele lá. Aí deixa eu contar um outro episódio pra vocês que eu acho interessante. A gente, né, a nossa vivência espiritual, nossos filhos têm que participar. Inclusive, tá aqui nessa Bíblia do John Maxwell, que é a Bíblia que eu uso como referência, né? Tá aqui pra vocês verem. Tá aqui, ó. Ensinando os filhos, tá vendo? Ensinando os nossos filhos, né? Tá aqui, orientando os nossos filhos. E aí, justamente, apareceu isso aqui. Eu estava voltando de uma festa, tarde da noite, na casa dos meus pais, lá em Volta Redonda. E aí tava chovendo muito e eu tava no carro do meu pai. O carro do meu pai tem um filme preto, muito escuro. Então, quando tá chovendo, você já não enxerga durante o dia, de dentro pra fora. Quando tá chovendo, você não enxerga mesmo. E tava chovendo muito quando eu tava chegando. Só que para eu abrir a garagem lá na minha mãe, não é portão eletrônico. Eu tenho que descer do carro, ir lá, abrir e voltar para pegar o carro. Quando eu estava chegando na casa dos meus pais, eu percebi um carro me seguindo. E lá no bairro, né, estava tarde, era mais de meia-noite, e eu percebi um carro me seguindo. Quando eu percebi esse carro me seguindo, eu falei para as crianças, olha, se segura aí, porque tem um carro seguindo querendo assaltar a gente, eu vou correr, se segura. Aí quando eu disse assim, o cara tá querendo assaltar a gente, o Ravi, gente, acho que ele tinha acabado de completar 3 anos. Na mesma hora ele fez assim, ó, tá amarrado isso. Eu achei aquilo lindo. Claro que eu, né, com o carro preto do meu pai, eu estacionei atrás de uma árvore e fiquei observando o carro de longe, já com uma rota de fuga na minha mente. Aí o carro parou também para ver onde eu estava, então percebi que realmente ele estava atrás de mim. Então eu saí numa alta velocidade e fui buscar abrigo lá no posto de gasolina, próximo da minha casa. E aí eu consegui falar com meu pai para ele já ficar esperando para poder abrir o portão, eu entrar com o carro e fechar o portão em seguida, para ter um pouco mais de segurança. Mas por que isso é importante? Porque a gente precisa ensinar os nossos filhos a parte espiritual. Agora, só um minuto que eu tenho que terminar aqui. A parte espiritual a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Eles precisam entender que o mundo espiritual existe e que há uma batalha espiritual sempre, né? Terminando aqui, onde a gente parou no versículo, né? Que eu dei essa pausa para contar isso. O versículo 24 fala, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, ou seja, é só refletir depois de fazer o voto. Ou seja, quando você for ver algo, não se fale precipitadamente, é de Deus, não é de Deus, não fale nada. Com o passar do tempo, as próprias circunstâncias vão dizer para você se é ou se não é. Porque se for e você falar que não é, você está pecando contra o Espírito Santo. E se você falar que é alguma coisa que não é santa, a palavra diz que é um laço para você, que não é bom para você. Então, o rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O rei sábio, ele julga os perversos. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. Amor e fidelidade preservam o rei e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal e os açoites os mais íntimos do corpo, o mais íntimo do corpo. Então os açoites, as guerras, as lutas, tudo aquilo que a gente passa nos purifica. É como a prata e o ouro que é passado pelo fogo. É aquilo que eu coloquei aqui como base desse grupo lá, né, na frase inicial. Se você é fogo, se você é ouro, o fogo ele te purifica. As circunstâncias, os açoites, os problemas, as dificuldades, elas te purificam. E se você é uma palha, você pega fogo. Você espana, né? O parafuso espana na primeira pressão. Então, nós que temos o nosso coração pautado
na luz da palavra de Deus, a gente precisa se fortalecer para ser ouro. Tem um versículo que fala que nós podemos pedir ao Senhor que fortaleça os nossos braços como arcos de cobre, de formas que nós podemos lutar e vencer os nossos inimigos. A palavra diz que vários momentos da Bíblia, vários guerreiros, eles tinham força extremamente superior dos outros soldados, mas porque eles pediam a Deus que fizesse isso com eles. Então, uma das coisas que eu acho que é mais forte aqui nesse capítulo é sobre 2 pesos e 2 medidas, né? Que se você não tem 2 pesos e 2 medidas, você pode ser considerado um justo. E ao justo, a palavra fala várias coisas. Espera só um minuto. Não, mãe. Olha, posso ir lá no banheiro fazer uma coisa? Pode. Ao justo nasce luz nas trevas. Ao justo, muitas coisas acontecem. Então, nós podemos ter como um exemplo isso. Jamais ter 2 pesos e 2 medidas. Beijo no coração de vocês.